Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E desta vez a viagem dentro da viagem, quebrando a segunda parede, ou a quarta parede, não sei. Mas enfim, já parou pra pensar o seguinte, que as pessoas têm que ser mais maduras em relação ao consumo de um fruto, de uma planta que é medicinal, que causa benefícios, que combate doenças, mas o fruto de forma pura, a planta de forma pura, né? A flor de forma pura, que nasceu sozinha na natureza, que foi plantada, que pegou a semente natural, a semente daquele fruto que nasceu sozinho na natureza, que não foi o ser humano que criou, não foi o ser humano que inventou. O ser humano simplesmente pegou uma semente ali que já estava pronta e plantou aquela semente. E daquela semente nasceu uma planta, e dessa planta tem a flor, que é o fruto dessa planta. E dessa planta pega-se a flor e faz o consumo dessa flor, desse fruto, para fazer vários chás, vários tipos de chás, para fazer cremes relaxantes, creme para massagem, para fazer biocombustível. Se quiser usar o caule dessa planta, dá para usar para fazer biocombustível, entre outras coisas, latex, dá para fazer materiais de plástico, materiais de borracha, com as folhas, com o caule dessa planta. E o fruto, né, dessa planta dá para combater várias doenças consumindo de várias formas, né? Cozinhar, fritar, fumar, beber em forma de chá, várias formas de fazer o consumo desse fruto. E temos que ser adultos a questão do consumo desse fruto, porque, sim, ele pode ser usado como remédio para combater várias doenças, etc e tal. Porém, ele pode ser usado na hora de lazer também. E só porque de ser usado na hora de lazer, existe um preconceito, uma criminalização, existe um pecado, existe um peso, um fardo, uma coisa errada, que se usa na hora de lazer, é criminoso, é marginal, é o desgosto da família, é falta de Deus no coração, é coisa de quem não entende nada, é coisa de quem está se prejudicando. Mas vamos parar para pensar o que é ser adulto, né? Ser adulto, você tem hora de estudar, você estuda na sua hora de estudar. Você tem hora de trabalhar, você trabalha na sua hora de trabalho. Você tem as suas responsabilidades, você cumpre com as suas responsabilidades. Você tem coerência entre o que você pensa, entre o que você fala, entre o que você faz. Você cumpre com a sua palavra. Você fala que dia tal e hora tal, e vai estar em tal lugar, vai fazer tal coisa, você vai lá e faz. No dia, você se prepara, se organiza para chegar na hora tal, no dia tal, e você está em tal lugar para fazer tal coisa que você combinou, que você falou que ia fazer, né? Que você deu sua palavra que ia fazer. Enfim, tá faltando essa maturidade de perceber, né, que hora de trabalho, você tem capacidade de fazer o seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho, você é capacitado para ele, hora de estudar, e hora de lazer, hora de lazer. E aí na hora de lazer existem várias, inúmeras, incontáveis formas, porque o ser humano sempre está criando, inventando alguma coisa nova, usando da tecnologia para criar vários recursos em relação à saúde, para curar a doença, combater a doença, recuperar a saúde, para manter a saúde e evitar que aconteça a doença. Órgãos sendo criados, transplantes de órgãos artificiais sendo criados, remédios, vários tipos de remédios sendo criados para combater, para erradicar, para acabar com as doenças, né? Várias tecnologias sendo criadas nesse sentido da saúde, também na saúde de alimentação, de como criar o alimento, né? De como ser a melhor forma de produzir o alimento, a forma mais natural, que é a forma que já existe, o ser humano descobriu ela, aprendeu, né, entendeu o que é a forma natural, né, de criar um alimento, né, que a natureza já criou tudo, a natureza fornece tudo, é só pegar o fruto que já está na natureza, de todas, verduras, frutas, legumes, etc e tal, raízes, né, e se alimentar, né, sustentar o corpo, criar alimentos que sustentam o corpo, que tragam benefício para o corpo, façam o corpo funcionar de uma forma melhor,
corpo se manter mais saudável, o corpo ficar mais resistente para evitar pegar doenças. E em caso de pegar doenças, ter força e ter resistência para combater essas doenças usando o mínimo de remédios possíveis. Porque o metabolismo já está forte, o organismo já está forte. Ele, apesar de estar acometido pela doença, ele tem força para combater essa doença. E consumindo os frutos da natureza, frutas, verduras, legumes, etc. e tal, por o organismo já estar forte, ele consegue combater a doença, consegue se recuperar mais rápido da doença. Às vezes precisa de um remédio, que aí entra a tecnologia para criar outros remédios mais fortes, para que o organismo consiga se recuperar mais rápido ainda dessa doença, para combater essa doença. E tecnologia também de transporte, né? Antigamente, na época do Império Romano, né? Depois pós-Império Romano, durante muitos anos antes de inventarem o carro, né? O transporte era só a pé, era cavalo, era biga, era animal puxando o ser humano, né? Tração animal fazendo o ser humano se deslocar em um objeto de transporte, né? Em um meio de transporte movido à tração animal. Aí o ser humano descobriu uma forma de pegar outros elementos da natureza, outros produtos da natureza e criar o combustível, né? Fazer o combustível, alterar, né? Destruir a natureza para criar o combustível, para que o combustível seja energia, né? Que faça os objetos, os carros, os veículos, de modo geral, veículos terrestres, veículos aquáticos, veículos aéreos, né? O ser humano criou veículos para todo tipo de situação. E aí, para criar o combustível para esse veículo, destrói a natureza, sendo que podia usar um biocombustível que não destrói a natureza, que é reutilizável, que é ressustentável, né? Que é cíclico, igual todos os frutos da natureza, né? São cíclicos, né? Existe um ciclo natural e não precisa interferir nesse ciclo natural para criar o biocombustível e produzir o biocombustível a partir, né, desse ciclo natural que existe no planeta já, só plantando mais plantas, simples assim, né? Então, recursos de tecnologia que o ser humano desenvolve, e apesar de tudo isso, o preconceito, né? Recurso de comunicação também, né? Antigamente não existia celular, videochamada, né? Antigamente não existia telefone. Os primeiros telefones só faziam ligação, você tinha que ligar para uma central, essa central te conectava com a pessoa com a qual você queria conversar, e a sua ligação era toda ouvida pela central. As pessoas que trabalhavam na central ouviam a sua ligação, né? Sabiam se você quer ligar para o puteiro, você quer ligar para não sei aonde, você quer ligar para tal lugar, você tem que ligar para a central. A central, tudo bom? Boa tarde, me liga com tal lugar, por favor. Aí a central te liga e fica ouvindo a sua conversa. Antigamente os primeiros telefones funcionaram assim, coisa de 80 anos atrás, mais ou menos, 60 anos atrás. Então, tipo, a tecnologia evoluiu agora, videochamada, videoconferência, tecnologia de holograma, reprodução de holograma para quem tem muita grana, né? Para quem mora em países super avançados, tem muita grana. Eu tenho comunicação por holograma, comunicação em tempo real, você no lugar do planeta e outra pessoa do outro lado do planeta, e vocês comunicando em tempo real, no mesmo segundo, no mesmo instante, sem delay nenhum, você vendo outra pessoa pela videochamada e tal. E ainda existem esses preconceitos impostos pela sociedade, pelos dominadores que querem ser os donos da verdade e dominar toda a sociedade. E as pessoas parecem que estão sem o senso crítico, não conseguem parar para pensar, só aceitam a verdade que os caras impõem, falando o que é certo, o que é errado, o que é bom, é mal. E você só sem questionar nada, só acreditando porque eles são senhores poderosos que estão te falando isso. Você jamais questionando, parando para pensar, né, o que acontece com quem consome o fruto daquela planta. E comparar com quem consome bebidas alcoólicas, por exemplo. Né, comparar com a bebida alcoólica, que é a verdadeira porta de entrada para as outras drogas. Porque o bêbado, ele aceita qualquer coisa, tanto que tem aquele ditado, aquela piada, que o de bêbado não tem dono. Então, tipo, como que a pessoa fica? Acidentes de trânsito. Qual substância causa mais acidente de trânsito? Qual substância causa mais briga em barra, briga em estádio, briga em qualquer lugar? Qual substância que o pai chega em casa e espanca a mulher, espanca a criança, tá sob efeito de qual substância? O álcool, e álcool é legal, é legalizado, tem propaganda em todo lugar, tem na festa de aniversário das crianças, que os pais, os tios tal consomem. É normal ele levar a criança no mercado e comprar o álcool no mercado, na mesa de bar, nos outdoors, os guarda-sóis, as cadeiras, as mesas, tudo desenhado, álcool, tal, propaganda na TV, tudo que é lugar. Álcool é legal, álcool é tranquilo, músicas exaltando álcool, falando de álcool.
e tudo mais, que é a verdadeira droga que causa dependência, que deixa as pessoas jogadas na sarjeta, que tem um AA, que é pra tem que treinar as pessoas para elas cuidarem, que elas não conseguem ficar sem álcool, vendem tudo para comprar álcool, né? Então, álcool é verdadeiro pode ter entrado para as outras drogas, mas é legal, é legalizado, é de boa. E as pessoas não param para se questionar por quê. Como que fica a pessoa que consome álcool? Ela é mais fácil de ser ludibriada, enganada? É mais ignorante, é mais boba, é mais tola? Ela tem consciência dos próprios atos? Então, é isso aí, né? Paz pra todos, fui!